Gracias, Senhor. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo é o que todos na terra devem aprender. Compreender por onde ele passou, compreender os seus caminhos e o que realmente ele sentiu, as suas dificuldades, as suas alegrias, entender a sua paixão, a sua compaixão, para poder entender o seu amor, entender a ação de um Espírito que tornou-se carne diante dos homens, para que os homens pudessem tornar-se Espírito diante de Deus, abrir as almas ao mais alto, ouvir diretamente do Criador todos os ensinamentos que ajudariam a tecer os seus caminhos, seja nessa existência física ou em outras existências espirituais. Compreender o que Jesus veio trazer e entender o esforço, o imenso esforço que ele fez para poder se apequenar junto de cada um de nós e fazer com que pudéssemos nos engrandecer diante de todo o amor que ele queria nos compartilhar. Quando seguimos os passos de Jesus, é importante entender passo a passo tudo o que ele viveu. Algumas coisas foram relatadas, poucas, diante de tantos ensinamentos que eram trazidos. Naquele tempo, o homem registrava o conhecimento no seu coração, na sua mente. Não tinha tanto o hábito de compartilhar o conhecimento com gerações vindouras. As leis que estavam escritas aos seus olhos imutáveis, era apenas a única obrigação que se tinha de propagar de um canto a outro em conhecimento. Alguns que lideravam grupos maiores, alguns que tinham bens, propriedades, ainda contratavam alguns homens escribas para poder registrar, para poder anotar os assentamentos, para poder fazer os recenseamentos, para poder registrar de um lado ou de outro algum conhecimento. Mas a grande multidão, o grande número de pessoas que seguia Jesus, estavam muito mais preocupados em resolver os seus problemas imediatos do que entender o na palavra redentora como uma missão de fé a ser levada a outros em outros momentos de suas vidas. Passaram-se anos até poderem perceber o valor da palavra. Passaram-se muito tempo até compreender que tudo o que tinha dito não era apenas para resolver uma dor, não era apenas para trazer o pão, não era apenas para saciar a sede, era para curar almas. E as almas que estavam doentes eram muito mais numerosas do que os olhos que eles naquele momento podiam ter. Começavam então a buscar os primeiros passos dos ensinamentos de Jesus. E lendo, relendo, discutindo, conversando, se aprofundando no que estava nas entrelinhas, os Espíritos iam moldando a sua memória espiritual e aflorando as suas missões
como germes de amor que estavam latentes em seus corações. Sementes que se desabrochavam pouco a pouco, todas elas irrigadas pelo conhecimento bendito trazido por nosso Senhor. Ao buscar ler o que Marcos havia escrito, ao buscar entender o que Mateus colocava lá, ao tentar buscar em João a santidade do Cristo, ao buscar compreender o que Lucas amorosamente ouvia e com muito amor procurava relatar, os homens começaram a entender uma missão que não era mais apenas do Cristo, era de todos eles. Uma missão de se santificar a cada dia, ou de se colocar também como um cordeiro, diante dos seus algozes, dos seus perseguidores, dos seus difamadores, para mostrar a outra face, não mais a face do homem, mas a face de Deus, a face do verdadeiro amor, que trabalha o perdão, que trabalha a caridade, que trabalha a verdade. Relendo os passos de Jesus, leu-se escrito que o diabo o tentou por várias vezes. Jesus, alçado sobre a montanha, foi-lhe oferecido de tudo o que tinha na terra. Foi-lhe oferecido os bens, o ouro, a prata. Foi-lhe oferecido o que ele podia pegar. E Jesus dizia: eu não preciso nada disso, pois isso tudo é de meu Pai que está no céu, e eu sou seu filho, então tudo já é meu. Tu está me oferecendo o que eu já tenho, e nada disso me serve agora. Jesus ouvia do diabo que ele deveria se jogar do abismo, do ponto mais alto, porque assim bastaria um pedido seu, e os anjos interviriam e lhe pegariam. E Jesus dizia: eu não preciso testar a morte, porque eu já conheço a vida que Deus me deu, a vida eterna. E aos olhos daquele que enxerga mais, compreendia o respeito que Jesus tinha pelo corpo, um corpo emprestado por Deus, oferecido com amor, para que pudesse trazer à terra, visível aos homens, a sua fé. As tentações que foram colocadas ao Cristo são as tentações que cada um na terra enfrenta todos os dias. De um lado, tentam te oferecer demais, para desviar o seu caminho. Te colocam facilidades, te colocam aquilo que as suas mãos podem alcançar. Tentam de um jeito ou de outro te confundir. Mas aquele que está com a mente voltada ao que realmente tem valor, compreende que o maior tesouro, esse vem de Deus, não dos homens. Nas tentações do Cristo, muitas vezes tu pode ouvir aos teus ouvidos de se jogar ao mundo, de jogar a tua vida para fora, de jogar a tua oportunidade para fora, de lançar muitas vezes a escuridão, não se preocupando com o dia de amanhã, não se preocupando com os outros que estão à sua volta, não se preocupando com aqueles que dependem de vós, e nem tampouco com o talento que te foi confiado. Nessa hora, tu deves se lembrar que não é os anjos, ou não são os anjos, que devem te socorrer. É ti que deve buscar em Deus o socorro bendito, para que os anjos possam falar através de ti, para que os anjos possam agir
através de ti, para que o amor de Deus possa se manifestar em cada ato, em cada gesto, em cada olhar, em cada ação que você praticar. Cristo foi tentado para que nós pudéssemos entender as nossas tentações. Mas eles podem tentar, mas eles não vão conseguir. Tu pode ouvir muitas coisas em sua mente e em seu coração. Tu pode ser até confundido em alguns momentos. Mas se tu tiver fé, verdade, perseverança, todo o mal irá acabar. Todo o medo irá passar. Toda a ignorância irá sumir. E mais uma vez a vontade de Deus, que sempre esteve junto contigo, irá reluzir, como reluz o ouro mais puríssimo da terra, a pedra mais brilhante, o sol mais intenso que tu possa imaginar. Quando tu começa a trazer à tua vida os passos de nosso Senhor, tu pode em alguns momentos sentir a dor do Calvário. Tu pode sentir as injúrias, as perseguições. Tu pode sentir as injustiças do mundo. Tu pode sentir tudo que o mundo pode te dar. Mas tu também sentirás dentro de ti uma força magnânima que vai sempre dizer mais alto no teu coração: persista mais um pouco. Eu estou acá, ao teu lado. Eu venho para os que estão cansados, oprimidos, para aqueles que querem ouvir a minha voz. Se tu hoje precisa de amor, deixe o teu coração aberto. Se tu hoje sente os teus joelhos pesados, a ponto de se curvarem ao chão, erga tua mão, pois a minha mão se estende para te levantar e te deixar de pé de novo. Se tu sente que perdeu tudo o que tu tinha, e que hoje se sente só no seu caminho, comece a observar a tua volta, pois eu nunca te abandonei. Eu sempre estive do teu lado. E do teu lado eu sempre estarei. Caminhar aos passos de Jesus é poder entender que Ele sempre caminhou ao nosso lado. O problema nunca, a dificuldade jamais, a dor em nenhum momento, ou qualquer outro tipo de dificuldade do seu caminho, será maior que a sua fé. Porque quem alimenta a sua fé, este é filho do Altíssimo. Ele traz do próprio Deus a magia de Deus. E disse a todos: aquele que quer seguir o meu caminho, deixe para trás o seu alforje, deixe o seu calçado, deixe os seus pertences, deixe as suas mágoas, deixe os seus medos, deixe os seus desânimos, porque eu vos aliviarei. Disse o Cristo: eu estarei convosco todos os dias, todos os dias, até o fim do mundo. Mentalize o que tu precisa. Deixe de lado a tua dúvida. Traga a tua fé. Ouça em teu coração a presença viva de nosso Senhor e mostre ao mundo, o tamanho da tua fé. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças.